Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Santos. Hoje nós vamos falar de deseducação política. É um tema que o pessoal muito debate comigo e muita gente tem me perguntado por que tem tanta gente informada, gente influente, bem educada, que é bolsonarista, que é obscurantista, negacionista, né? O pessoal que nega a realidade, o pessoal que é letrado, mas ao mesmo tempo é reacionário, não consegue enxergar os argumentos da esquerda e não conseguem debater, eles não conseguem sair de dentro de sua bolha. Então, se você tem um amigo que é muito estudado, que é muito bem informado, já manda esse vídeo para ele. Em primeiro lugar, estudo não define caráter. A pessoa, para ela ter um diploma, ela precisa sentar e estudar. Em tese, né, o estudo ele é a melhor forma de abrir a mente de uma pessoa. Se você pega um livro, lê, se você tem muita bagagem cultural, provavelmente você é uma pessoa que tem muito bom senso e que tem uma boa visão de mundo. Né? O que acontece é que diversas pessoas, o cara às vezes ele tem um PhD em uma área, porém é algo muito específico. Às vezes o cara ele é PhD em biologia, então ele viu muito de animais, ele viu muito de botânica, mas ele não viu nada de política na faculdade. Então, às vezes, você tem um cara que ele é médico, ele é um cirurgião, ele é top na área que ele exerce. Porém, ele é ignorante politicamente, porque ele nunca viu, nunca teve uma cadeira de política e nem se interessou pelo tema. Ele não leu títulos relacionados. Quando eu falo em ter uma cadeira, ou seja, ter uma disciplina na faculdade, isso não é suficiente para abrir a mente de ninguém. Porque muita gente, às vezes, o cara nem estudou, mas ele tem uma consciência política, porque o meio em que ele vive e as condições morais e de vida e os relacionamentos dele levaram com que ele tivesse uma reflexão um pouco mais aprofundada. Em outros casos, as pessoas começam a se interessar por política após ler algum livro. Geralmente o pessoal lê George Orwell. No meu caso, eu comecei me interessar por política há mais de uma década, quando eu comecei a ler George Orwell, por exemplo. E isso me trouxe uma capacidade reflexiva muito grande. Eu comecei a contestar aquele sistema no qual eu vivia e fui cada vez lendo mais e abrindo mais a minha mente. Então, eu não considero que seja fundamental que uma pessoa seja estudada. Temos muitos juízes, né? A gente tem muitos membros do judiciário no Brasil que é totalmente enviesado. Os caras são totalmente bolsonaristas. Isso se deve ao fato de que passar em um concurso também, em um concurso como o de juiz, de procurador, por exemplo, de promotor, basta que a pessoa estude e estude muito. Ali não é medido o caráter de ninguém. Ali não é medida o aprofundamento e o conhecimento político de ninguém. Então, você tem muitos membros do judiciário que ele vem de uma família conservadora e reacionária e automaticamente ele não muda, né, a forma de pensar. E ele, mesmo sendo uma pessoa de sucesso, um cara com um cargo de destaque na sociedade, ele continua sendo muitas vezes um reacionário ou um negacionista. E quando eu propus o tema deseducação política no vídeo, deseducação, um neologismo para chamar atenção para a não educação. Por isso que seria muito interessante que tivesse temas de política, ainda no ensino médio, para que as pessoas tivessem mais reflexão. Só que para a direita, isso não é interessante. Porque a gente pega o exemplo do Bolsonaro, os seguidores de Bolsonaro automaticamente são pessoas, no geral, de modo geral, não vamos generalizar, né? Mas são pessoas preconceituosas, são pessoas que negam a realidade, elas negam a realidade de uma pandemia, eles negam a superinflação que pode estar por vir, eles negam as queimadas, mas eles enxergam um comunismo que ninguém sabe onde está. Então são pessoas que elas têm que necessariamente estar enviesadas para que elas compactuem com as formas mais radicais de governo. E se a gente fosse falar, né, que esse pessoal bolsonarista é nazista,
e a gente fizesse um paralelo com o partido nazista mesmo, lá de 1930, né, da década de 30, da década de 40, eu acredito que seria muito similar. Porque se você chamasse um nazista de nazista naquela época, seria o mesmo que chamar um bolsonarista de bolsonarista agora. Porque as consequências nefastas ainda não tiveram sido verificadas. Só com o contexto histórico de diversas décadas após é que a sociedade viu o quão maléfico aquele regime foi. Então, você chamar um bolsonarista hoje de bolsonarista seria o mesmo que o paralelo histórico de se chamar um nazista de nazista antes da Segunda Guerra Mundial, antes da perseguição aos judeus. E diversas pessoas da elite intelectual e econômica da Alemanha nazista faziam parte do partido nazista. Claro que uma parte deles são pessoas espertalhonas, né, que visam o próprio interesse. Então as pessoas surfam nessa onda para obter alguma vantagem pessoal. Então, como conclusão do vídeo de hoje, né, que foi um vídeo puramente reflexivo, né, um vídeo um pouco mais reflexível que técnico, resta-nos a seguinte conclusão. Desse pessoal reacionário, não faz diferença se o cara estudou. É claro que alguns cursos que a pessoa possa ter cursado vai desenvolver um raciocínio político um pouco mais aguçado. Como, por exemplo, o cara ele é formado em relações internacionais, ele é formado em economia, ele é formado em sociologia. Automaticamente esse pessoal é mais esquerdista, né? É um pessoal mais democrata, que eles acreditam na democracia. Como, por exemplo, o pessoal formado em história, né? O pessoal eles já viram quais foram os desdobramentos políticos de um partido ultradireitista e eles não querem que isso se repita. Já se você pega outros cursos que são menos voltados à área política, como, por exemplo, letras, química, biologia, né? Ou então engenharia, não tem politização nesses cursos. Então o pessoal tende a ser ou mais neutro ou eles continuam sendo ali, né, o que eles eram antes. Esses cursos não desenvolvem o raciocínio político crítico. Já outros cursos como direito, eles deveriam sim despertar um pensamento crítico político nas pessoas. Porque eu mesmo, quando eu comecei a ler a Constituição pela primeira vez, eu fiquei encantado com aqueles direitos sociais, com o artigo 7º, com a parte dos direitos trabalhistas, da assistência social, da saúde pública e gratuita. Isso me encantou. Mas o que eu observo, pessoalmente, é que isso não muda muito a cabeça das pessoas. Tem muitas pessoas na faculdade de Direito, né, ou advogados, pessoas que se formaram no curso de Direito, que são perfeitos ignorantes políticos. Elas não têm consciência política, elas são pessoas desacreditadas no sistema, que acham que pode votar em qualquer um, que nem faz diferença votar, ou são pessoas reacionárias, né? Então, assim, eu não considero, eu pessoalmente, né, isso daí fica mais como opinião, eu não considero que o curso de Direito ele seja tão que ele desenvolva tanto o raciocínio crítico político. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Essa reflexão, né, ela explica muito do porquê diversas pessoas cultas, extremamente estudadas, bem formadas e bem informadas possam ser negacionistas, são pessoas reacionárias. Então, muito obrigado por ter assistido. Peço que compartilhem os vídeos, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.